Alô, alô, alô. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite, boa noite. Desculpa a demora, gente. Eu tava na dúvida do que fazer pra hoje. E vamos pintar uns cogumelos? Vamos pintar uns cogumelos. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boas? Vamos lá, peraí. Que nós. Eu quero pintar uns cogumelinhos pra gente aqui. Vai ficar show. Gente, estamos aqui com a nossa voz da consciência. Boa noite. Não é Não a sou a Lau, Zi. é a Moni. É, é, tá com sono? Oh, não. Vamos lá, vamos ver se a gente anima um pouquinho. Vamos lá, gente. Deixa eu começar aqui. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite. Bora. Deixa eu pegar a caneta. Vamos organizar o microfone. Obrigado pelos subs. Ai, meu Deus, vocês começaram com subs antes de eu abrir a live. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Bora, galera. Bora desenhar. E aí? Como é que estão as dúvidas de vocês? Me contem. Fazer esse ruidão no fundo vai ser interessante. Vamos lá. Ih, a Lau apareceu no chat. Olá! Olá! Ah, obrigado! A minha mão é pequena. A minha mão é bem pequenininha. Muito bom. Bora! Bora lá, galera. O que vocês têm de dúvida? Eu eu estou fazendo um curso com um cara chamado Peter Mobacher. E o Mobacher, ele faz uns designs muito interessantes, sabe? Então tá sendo bem legal fazer o curso com ele. Fazia tempo que eu não pegava um curso que era de alta intensidade desse jeito. Então tá sendo interessante. Desenhar umas coisinhas fora da casinha, sabe? Tá sendo massa. Vamos lá, vamos fazer um sketchzão aqui. Eu não vou estar preocupada com precisão nesse estudo. Eu vou estar preocupada muito mais com sensação. Então, vamos, vamos ver o que acontece. Se o pessoal já tiver dúvida, Moni, podemos começar. Já tem, tô pegando aqui, peraí. Bora. Só um segundinho que eu sou lerdinha. Fica tranquilo. Vamos lá. Pergunta. Sula, consegui terminar de bolar um cronograma de estudos. Quero rever os fundamentos, mas não sei como estudá-los. Para uma pessoa com TDAH, acha que seria melhor escolher uma ideia para desenhar e estudar fundamentos para fazer aquela arte? Olha só, eu não sei com TDAH em específico, tá? Eu nunca trabalhei com uma pessoa, eu nunca fiz cronograma de estudo com uma pessoa com TDAH. Eu acho que você tem que ver o que funciona melhor para você. Se fazer uma imagem específica e usar aquela imagem para estudar é melhor, pode fazer que é um dos jeitos que funciona, sabe? Pode fazer desse jeito que vai dar resultado. O Peter Mobacher, o cara que eu tô fazendo o curso com, ele tem TDAH, sabe? E ele é um dos caras que tava falando como é que ele fez muito pouco estudo tradicional, sabe? Ele fazia os estudos direto nas imagens. Então era aquela coisa, vou desenhar montanha. E aí ele pegava e fazia várias montanhas naquela peça até dar certo, sabe? Mas era tudo focado pra peça que ele tava produzindo no momento. Então, se vocês quiserem estudar desse jeito, funciona, tá? Vê como é que fica melhor para você. E lembra que a gente tem a live de cronograma de estudos em que a gente falou a respeito de como que estuda cada fundamento. Dá uma olhada quais estudos que são mais pertinentes e vai fundo. Boa sorte com os estudos. Peraí. Tá. Boa noite, Solinha. Você tem algumas dicas de como usar o Color Dodge em uma superfície metálica azul escura, específico demais? Eu tô fazendo o elmo do Mordekaiser, é um personagem de LoL, mas não sei se devo refletir luz nele ou não. Ah, e é metal duro. Não, justo. Olha só.
uma das dicas que eu tenho para usar Color Dodge é essa aqui, ó. Vocês vão pegar, em vez de vocês só pegarem e botarem o Color Dodge, em vez de vocês só pegarem e botarem aqui Color Dodge desse jeito, o que vocês vão fazer, eu vou mostrar para vocês a diferença. A gente vai pegar o mesmo azul, isso aqui é só uma camada em Color Dodge normal. Agora eu vou pegar, vou criar a camada, vou botar em Color Dodge, vou dar 2 cliques nela e vou marcar esse Transparency Shapes Layer, Transparência Delimito Layer. Desmarca esse negócio e dá OK. E vocês vão ver o resultado, como é que ele fica diferente, ó. E eu não tô com nada por baixo, deixa eu pegar a arte da Magali Villeneuve pra gente botar por baixo, vamos lá. Nós. Não é da Magali, é da Valentina, desculpa, Valentina Remenar. Aqui, isso. É muito claro, não vai dar certo. Espera aí, espera mais um pouco. Eu quero... Me dá o Blackbird. Vamos lá. Ah, agora foi. Pronto. Olha só. Esse aqui vai ser o Color Dodge sem o Transparency Shapes Layer desmarcado. Olha como é que ele fica só um azul clarinho. Ó, ele fica bem pouco intenso. Quando você tá com aquela opção marcada, olha a diferença. Olha como é que o efeito fica muito mais intenso. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, uma das coisas que eu te recomendo é você desmarcar esse Transparency Shapes Layer. Se eu não me engano, é Transparência Delimita Layer, em português. Dá 2 cliques na camada, Transparência Delimita Layer. É essa opção aqui, ó. Desmarca ela e dá OK. Tá vendo a diferença que faz, ó? Esse aqui é com o negócio desmarcado, e esse aqui é com o negócio desmarcado, ó. Com o negócio marcado, ó. Olha a diferença que faz. Tá vendo? Então, desmarca esse trem para usar o Color Dodge. Se ele vai ser reflexivo, vai. Quanto mais escuro, mais reflexivo é. Você tem... O que eu recomendo para você, vai atrás dos museus, tá? Vai atrás do site de museu e procura armadura escura. Você vai achar umas armaduras de metal bem escuro. Que você... Obrigado pelo sub, gente. Você vai achar umas armaduras de metal bem escuro. Usa ela de referência. Vocês vão ver que vai dar um efeito quase porcelana. É massa, sabe? Então pode usar sem medo. Droga, fechei o arquivo. Deixa eu deixar esse negócio aberto aqui pra gente poder usar de exemplo. Vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês que tem esse negócio da transparência. Ele é interessante porque é o seguinte, ó. Vou fazer de novo 2 vezes. Aqui, 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 aqui. Aí a gente vai fazer... Vamos lá, vamos de novo. Aqui e aqui. Nós. Aí, olha só. A gente tá com essas 2 opções aqui. Um com um negócio marcado, o outro sem, ó. Né? Para vocês fazerem esse efeito no Clip Studio, que o Clip Studio não tem essa opção. O que vocês vão fazer é que, em vez de vocês trabalharem com layer transparente, vocês vão preencher ele de preto. E aí você coloca ele em Color Dodge. E aí você... Pera aí, preto. E aí você faz... E olha, fica igual com o negócio da transparência desmarcado. Então, olha só. Para vocês fazerem esse efeito super intenso, preenche o layer de preto antes. Ele vai ficar show, certo? Nós. Pronto, agora eu acho que eu falei tudo. Deixa eu tirar o branco do fundo aqui, porque o pessoal das mídias sociais tudo reclama quando tem branco no fundo. Pera aí, deixa eu fazer direitinho. O que mais? Sula, assisti sua live de estudo de novo e fiz um desenho com grid, pois era uma parte que nunca tinha testado. Contudo, acho que as proporções ficaram horrorosas. Alguma dica do que fazer a seguir? Putz, que pena que o grid não funcionou. Normalmente o grid funciona. É uma técnica que vai precisar de um pouquinho de prática, sabe? Ela não é uma técnica boa para começar. O que eu recomendo mesmo é medição. Não tem como. Você tem que medir, você tem que medir a sua referência e aplicar as medições no seu desenho. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube do pessoal falando que... Estava reclamando que tá aparecendo muito tutorial e que os tutoriais são todos
Tá aparecendo muito tutorial e que tá aparecendo muito tutorial ruim. E aí ele fala que ele pegava a técnica e ele testava e a técnica não funcionava. Então isso é um tutorial ruim. E por mais que eu acho que existe mérito nessa coisa do ser um tutorial ruim, o grande problema com arte é que precisa tentar mais de uma vez. Não vai funcionar na primeira vez, sabe? É um pouquinho mais complicado do que a gente gostaria de dar crédito. Quando a pessoa fala que ela usa uma técnica de colorização ou usa uma técnica com grid, não significa que tá faltando um pedaço, significa que precisa de prática. Não significa que a pessoa não passou a técnica inteira, saca? Significa que tá precisando de prática. Faz sentido isso? Se ficou realmente... Depois me manda um DM lá no server pra eu dar uma olhada como é que ficou, pra ver o que aconteceu. Porque normalmente era realmente pro grid segurar essa parte das proporções, sabe? Eu tenho que ver o seu grid e tenho que ver como é que a coisa ficou. Então manda pra mim, manda um arroba pra mim lá no server que eu dou uma olhadinha. Pode ser? Bora, porque agora eu fiquei curioso o que aconteceu. Já vou para a próxima. Bora. Boa noite, Sula e Voz da Consciência. Boa noite. Eu comecei a estudar a pintura digital esse ano e estou tendo dificuldade em tudo. Mas o principal agora eu não consigo usar pincéis duros para nada. Eu uso mais o aerógrafo do que tudo. Fica legal, mas eu sinto que eu posso melhorar muito aprendendo a dar profundidade e peso com outros pincéis. Tem alguma dica para me ajudar? Obrigada desde já. Olha, de novo, essa pincel duro é só usar. Numa nota, no entanto, tá? Quando a gente fala pincel duro... Obrigado pelo sub, gente. Obrigado pelo sub. Quando a gente fala pincel duro, tem dois tipos de pincel duro. Tem o pincel de fazer linha, que é esse pincel aqui, que ele é super durinho, ele só varia em tamanho, tá? E tem esse pincel aqui, ó, que ele é mais duro do que o aerógrafo, mas ele não é tão duro quanto o pincel de fazer linha. Ele só é mais... em vez dele ser super macio, ele é mais durinho mesmo, tá vendo? Então, quando a gente fala pincel duro, não é pra pintar com esse aqui, é pra pintar com esse aqui. É o pincel que você controla a opacidade na pressão. Dá uma experimentada com esse pincel, tá bom? Nossa, gente, obrigado pelo monte de sub. Obrigado mesmo, nossa. Obrigada mesmo, obrigado pelos subs. Meu Deus, obrigado. Muito bom, obrigado mesmo. Nós, fez sentido o lance do pincel? Bora. O que mais? Sula, boa noite. Hoje vou começar na arte digital. Alguma dica? Beijos, te amo. Obrigado. Não tem dicas, todas essas que tem no canal. Bora, boa sorte. Vai com calma, não espere que dê certo a primeira vez, venha com muita curiosidade e venha com muita paciência. Aprender arte é um exercício de paciência e repetição. Então, venha com muita paciência para essa nova aventura. Bora brincar de arte, é muito gostoso. Sulinha, me ajuda aqui. Estou começando a trabalhar com cenários e na composição creio que estou errando muito. Na parte de organizar os elementos que estão no cenário em si, sei o que quero, mas não sei como aplicar. Por exemplo, quero fazer uma praia. Sei quais elementos tem que ter, mas não sei onde e como aplicá-los sem ficar uma composição ruim. Tá fazendo thumbnail? Precisa fazer thumbnail. Não tem como escapar do thumbnail nessa etapa, tá? Precisa do thumbnail. Faça thumbnail. O que você vai começar fazendo é que você vai vir aqui e você vai testar do jeito mais simples possível. Vem aqui e faz thumbnail da praia. Vai ter a água, vai ter a linha do horizonte lá, e vai ter o coqueirinho. E vai ter, ó. E aí, isso aqui é um thumbnail, tá? Faz os thumbnails, testa. Quanto mais você testar, mais fácil vai ser disso aqui ficar utilizável. Não pula essa etapa, não pula a etapa do thumbnail, ela é muito importante. Se a parte da composição não está funcionando, você provavelmente está tentando ir fazer direto na peça, e aí não está funcionando. Testa no thumbnail primeiro, organiza os elementos. Lembra que tem um monte de coisa que já vai aparecer no thumbnail. Profundidade já vai aparecer, composição já vai aparecer, um monte de coisa de proporção já aparece no thumbnail. Então, se você tiver um elemento muito grande, se você tiver um elemento muito pequeno, tudo isso já aparece no thumbnail. Então, faça thumbnail. A gente tem algumas lives sobre thumbnail aqui, eu super recomendo você dar uma olhada, mas não pula essa etapa.
Se você tiver realmente com muita dificuldade de fazer thumbnail e não tá funcionando, pega algumas ilustrações e fotos de praia que você curte e transforma elas em thumbnail. Pega e faz ela versão pequenininha pra gente ver como é que vai funcionar, saca? E aí, depois que você fizer os thumbnails das ilustrações prontas, pega e começa a fazer os seus thumbnails e vê como é que vai funcionar, certinho? Mas faz thumbnail, não pula essa etapa. Bora, o que mais? Peraí, que eu sou uma só. Ai, meu Deus. Sula, você tem alguma dica para fazer abstrações? Passar a ideia de uma coisa claramente sem ter que renderizar ela como uma maluca? Estou tendo muita dificuldade com isso. Ah, tenho. Na verdade, essa parte do sem ter que renderizar igual uma maluca é interessante porque não sei se eu chamaria isso de abstração. A gente vai chamar isso de render mesmo. Deixa eu pegar aqui. A gente vai pegar. Tem a minha deusa, minha musa inspiradora, a Carla Ortiz. Ela pintou essa carta de Magic que eu amo de paixão. Deixa eu pegar a carta que é essa aqui. Rapidinho, pra gente poder abrir aqui, pra gente poder dar uma olhada. Olha só. Quando a gente tá olhando essa carta, ela parece finalizada, tá? Ela parece de boa. Só que quando você começa a reparar, olha o rosto tá bem renderizado, tá vendo? O rosto tá super renderizadinho, o rosto tá de boa. A mão tá bem renderizada. Quando a gente vai saindo dessas partes que são mão, que são rosto, que são pontos focais, a gente começa a pegar umas partes que, olha só, olha como é que isso aqui tá achurado. Olha como é que isso aqui tá mais solto, tá vendo? Olha como é que essa parte aqui, repara esse monte de livro. É uma pilha de livros que tá aqui atrás, né? Mas repara como é que, na verdade, são só algumas linhas, são só algumas manchas que dão a sensação que tem um monte de livro. Não tem o livro renderizado ali de verdade. Ela não fez eles super separadinhos. E aí você começa a reparar que tem altas partes da peça que não estão tão não estão tão polidos, tá vendo? Só que quando você pega e você vai polir os pontos focais estão todos aqui. Então, você não precisa polir o resto da peça do mesmo nível que você vai polir o ponto focal. Isso vai ajudar na sensação de leitura da peça. Você vai indicar para a pessoa que está vendo que essa parte aqui é menos importante do que o rosto do personagem. Faz sentido? Então, o que você precisa, na verdade, é conseguir fazer essa parte do polimento ficar mais solta. Normalmente o pessoal chama isso com controle de borda, os famosos edges que a gente vive comentando aqui. É controle de borda da peça. A gente vai deixar essas bordas um pouco mais soltas e elas vão ficar menos polidas do que os nossos pontos focal. Sacou? Então, bora brincar de controle de borda. Bora brincar de fazer essa parte da renderização ficar menos polida em algumas áreas. Isso vai dar um ganho na sua peça. Então, não precisa renderizar tudo, de verdade. Eu sei que alguns tipos de arte, tipo Splash, dá uma sensação que a gente precisa renderizar tudo, mas não é verdade. Então, não tenha medo de deixar um pouquinho menos renderizado, que vai dar um efeito interessante. Bora! O que mais? Boa noite, Sula. Estou tentando fazer mais projetos originais. Você tem alguma recomendação para concept art e character design? Chega um momento que não sei mais bem o que fazer. Olha, tem um workshop de criação de mundo do Bragato que está disponível inteiro no YouTube. Você tem como descobrir o link desse workshop, Moni? Pra jogar Posso pro pessoal? tentar. Pois é. Tem um workshop do Bragato que tá inteirinho disponível no YouTube pra galera. Então dá uma olhadinha nesse workshop. Se você puder fazer o curso com ele também, super recomendo. Não é um curso barato, mas eu só ouvi coisas boas desse curso. Essa parte de criação, essa parte de concept, ela é muita pesquisa, ela é muita paciência, ela é muita experimentação. Não ir com a sua primeira ideia. Experimentar mesmo e ir com as ideias mais refinadas, sabe? Tem que se divertir muito, tem que desenhar muito em quantidade mesmo, sabe?
Todo mundo que tá fazendo... Eu tô fazendo esse curso de Character Design, eu estou conversando com algumas pessoas que trabalham com Character, e elas estão comentando o tanto que curso de Character Design te coloca para desenhar muito. Muito em quantidade, sabe? Um das pessoas que eu tava conversando tá fazendo um exercício essa semana que ele tem que fazer 16 personagens numa semana só. Então, para vocês entenderem a quantidade de coisa que a gente precisa desenhar. Bora desenhar, bora fazer pesquisa, dá uma olhada nesse workshop do Bragato que eu acho que vai ajudar, e boa sorte, divirta-se. Vai ser massa. Faça pesquisa. Boa noite. Desculpa. Manda. Boa noite, Sula, Mod e chat. Sou uma baita de uma perfeccionista e constantemente me pego interrompendo o processo de uma arte para ficar arrumando até eu ficar satisfeita com. E isso sempre me faz perder muito tempo. Alguma dica de como abandonar esse hábito e ser mais eficiente? Olha só, normalmente, eficiência, ela não é da falta do perfeccionismo. Esse hábito que você está falando, que você para corrigir as coisas até elas estarem certas, é uma coisa muito boa. Isso é uma das coisas que está no livro do Alla Prima, que é um livro que a gente adora. Se você identificou um erro na sua pintura, para tudo e corrige ela instantaneamente, porque senão aquilo vai te distrair. Não é uma coisa ruim. A eficiência, no entanto, ela não vem necessariamente de você não ser minuciosa com suas pinturas, tá? Eficiência vem do seguinte: existe esse princípio que se você fizer uma pincelada rápida, se você fizer uma pincelada lenta, certa, ela sempre vai ser mais rápida do que 10 pinceladas erradas feitas de forma rápida. Quando a gente está desenhando, muitas vezes a gente desenha uma coisa meio rápido assim, ó. A gente vem aqui e a gente vai fazendo um monte de linhazinha e a gente faz um monte de estrutura e a gente deixa muita coisa para ser corrigida. A gente desenha com muita velocidade. Se a gente muda essa forma de pensar para um desenho que você faz assim, ó, eu vou vir aqui agora e eu vou desenhar com um pouco mais de intenção. Vou desenhar com um pouquinho mais, ó. Esse desenho vai me dar muito menos trabalho para limpar do que o outro. Porque eu fiz ele um pouquinho mais devagar. Faz sentido? Então essa coisa do desenhar, sabe, desenhar super rápido, pode não ser a melhor coisa quando você está tentando ser eficiente. Desenhar mais devagar pode te dar, desenhar com calma, desenhar com mais intenção, pode te dar muito mais eficiência do que desenhar super rápido e te dar um desenho super sujo. Não estou dizendo, tá, que não existe valor no desenho rápido. Fazer thumbnail é uma coisa que se faz rápida. Fazer thumbnail, fazer sketch, fazer desenho de 30 segundos é uma coisa que se faz com velocidade. Mas não são desenhos que você vai finalizar. Não são desenhos que você vai pegar em cima daqueles e fazer a versão final. São desenhos que você vai usar para outras coisas. São desenhos que você usa para planejar, são desenhos que você usa para pré-visualizar. Na hora de finalizar, vem desenhando com mais calma e com mais intenção. Cada pincelada conta. Uma pincelada certa é sempre mais rápido do que 10 pinceladas erradas. Então faz com calma. É muito mais importante do que necessariamente você se preocupar com perfeccionismo. Corrigir as coisas da sua pintura é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então fica tranquilo. Certinho? Bora, o que mais? Boa noite, tudo bem? Normalmente eu desenho no tradicional, mas no digital tenho dificuldade cuja função dos pincéis ou brushes. Oi, desculpa. Essa é a pergunta. Quer que eu repita? Repete pra mim, por favor. Boa noite, tudo bem? Normalmente eu desenho no tradicional, mas no digital tenho dificuldade cuja função dos pincéis ou brushes. Tá, justo. Olha só, eu tava falando a respeito disso, que o pessoal que começa no digital normalmente tem um problema de entender que pincel tem uma finalidade. Eu estava comentando sobre isso na mentoria. Você nunca vai pegar um pincel de detalhe e você vai tentar preencher uma tela inteira com pincel de detalhe. Mas isso é uma coisa que aqui no digital, porque você pode mudar o tamanho do pincel, é uma coisa que as pessoas fazem com uma certa frequência. Existe essa coisa de que porque você muda o tamanho do pincel, um pincel só serve para tudo.
E tem gente que faz coisa muito boa usando um pincel só, tá? Mas, na minha opinião, na minha experiência, se você entender para que serve cada pincel, você vai ter mais uso, você vai ter mais benefícios usando aquele pincel do que se você só usar um pincel só para tudo. Você vai criar umas texturas mais variadas, vai criar mais interesse visual na sua peça. Então, olha só, o que eu recomendo para você é que você faça um grupinho de alguns pincéis, tá? Eu tenho meus pincéis básicos, eu tenho esse lápis. Lembra que esses pincéis meus são disponíveis para baixar, galera. Tem o link em todo vídeo, tem o link no meu perfil, tá? Eu tenho o lápis, que é o lápis que vocês estão vendo agora para eu fazer como que escreve. Eu tenho esse lápisinho, que é o lápis que eu uso para fazer detalhe, tá? Eu tenho o pincel padrão, o Standard 2, que é o lápis que eu uso que é o pincel que eu uso para fazer render, que é o pincel basicão. Eu tenho esse Square Blocking aqui, que eu vivo usando ele de exemplo quando a gente está falando a respeito da importância, da potência dos pincéis, que é aquele pincel que você clica e arrasta, ele faz de um jeito, mas se eu fizer movimentos circulares, ele dá outra mancha completamente diferente. Esse é o Square Blocking, sabe? E ele é meu pincel de blocagem. Eu vou usar ele em um instantinho ali. Ele é muito bom para preencher grandes áreas e deixar a coisa com uma sensação de pinceladona. Ó, eu gosto muito da forma como ele deixa esses ruídos e ele preenche de cor uma área, deixando uma forma bem natural. Então, esse é alguns dos pincéis que eu uso. Claro, eu tenho também o aerógrafo. Aerógrafo é o pincel maciozão. Ó, que mais? Eu tenho o pincel de fazer cabelo, que é esse aqui, ó. Que eu uso ele para muito mais coisa do que cabelo, mas é um pincel que eu primariamente uso para fazer cabelo. Ele é a principal utilidade dele na minha cabeça. Então, o que eu recomendo é que não precisa começar com uma coleção de pincéis desse tamanho. Pega alguma coisa em torno de 6 a 8 pincéis. Faz uma pastinha, arruma eles de forma que eles fiquem de fácil acesso para você, tá? Deixa de um jeito que eles fiquem confortáveis. E lembra, você tem esse pincel, esse é para sketch, esse é para render, esse é para aquilo, esse é para outro. E troca entre eles. É só isso. Mas não precisa muito mais do que esses 6 ou 8 pincéis pra gente começar. Certo? Eu super recomendo você experimentar pincéis de tempos em tempos, pegar uns pincéis novos para brincar com ele e ver se alguma daquelas manchas te agrada. E colocar na sua coleção. E aí a coleção vai crescendo com o tempo aos pouquinhos, sabe? Mas não precisa começar com muito mais do que 6 a 8 pincéis, não. 6 a 8 pincéis é o ideal. A grande maioria das minhas pinturas são feitas com esses pincéis que eu mostrei para vocês aqui. Certo? Certo. Boa noite, Sula e Voz da Consciência. Tenho problemas em fazer desenhos de um personagem e deixar ele com a mesma aparência. Sempre quando faço personagens mais detalhados e menos cartunescos, acontece isso. O estilo e as proporções mudam. O que fazer? Tem que fazer estudo de likeness. Esse é o estudo mais cretino, que por exemplo, é o estudo que eu tenho muita dificuldade. É você conseguir fazer o mesmo personagem de vários ângulos diferentes. Uma das coisas que me ajuda um pouco, e eu ainda não dominei essa parte, tá? É fazer estudo de etnias diferentes. Pega uma pessoa indiana, pega uma pessoa africana, pega uma pessoa chinesa, pega uma pessoa europeia, sabe? E aí você tenta ver se você consegue passar essas sensações dessas etnias de forma clara. Ver se você consegue passar essas diferenças. E aí se pergunta o que está faltando no seu desenho que não está deixando essa sensação passar. A gente não é tão preciso na hora que a gente está desenhando. Eu acho que isso é uma coisa comum para o pessoal que começa com pintura e não com desenho. Então a gente precisa começar a desenvolver essa precisão na hora de desenhar. Então, tem que fazer estudo. Não tem muito como. Essa parte do likeness, eu sempre procurei alguma coisa para me ajudar. E o pessoal sempre fala para mim, é precisão no desenho, precisa desenhar mais, precisa medir mais, sabe? Tem algumas pessoas, tem alguns artistas que eu sempre uso para me inspirar, que fazem um trabalho maravilhoso, maravilhoso com likeness. Uma das pessoas que me vem na cabeça nesse momento é a Amy Thompson, que trabalhou com Spider-Verse. Dá uma olhada nos trabalhos dela para Spider-Verse e você vai ver que trabalho maravilhoso com likeness, num desenho super estilizadinho, uma delícia, sabe? Então, esse tipo de coisa. Não tem muito como a gente escapar
desse tipo de estudo, certo? Então, bora. Não é nesse layer que eu tenho que estar pintando. Pintando no layer errado ao vivaço! Vamos nós. Algum material interessante ou dica de como dar mais storytelling para uma ilustração? Olha só. Tem um workshop do Esben Lash chamado Illustrative Wizardry. Infelizmente é em inglês. Ele fala um tanto de composição e narrativa nas ilustrações. Mas composição vai ser muito importante nessa parte da narrativa. Os elementos, sabe a live que a gente fez com o Hiro? Os elementos que você coloca na sua ilustração, eles ajudam a compor a história que você está contando. Nem todo mundo vai conseguir ler a história do jeito que você gostaria, mas algumas pessoas vão, e isso é extremamente recompensador. Então, o que eu recomendo para você é mexe na composição, escolhe bem os elementos que você está colocando na sua ilustração, porque esses elementos, e aí elementos não estou dizendo só dos objetos que a gente está pintando, não. Elementos inclui coisas do tipo, qual o gesto do personagem, qual a pose que ele está fazendo, para onde ele está olhando, como que essas coisas se conectam, para você conseguir criar essa narrativa e aí conseguir passar um pouco mais de storytelling nas suas imagens, certo? Mas dá uma olhadinha nesse workshop do Esben, que ele é muito bom. Do Eben Lash. É Eben ou Esben? Mas enfim. Esben, eu acho. Esben, né? Pois é, eu também acho que é Esben. Tá, são mesmo, o Ramundsen e o Lash são a mesma são pessoa, o mesmo, né? exato. Tá, eu vou pegar o link aqui, só um pouquinho. Obrigada. Obrigada pelo sub, gente. Nós. Tá. Quero postar tudo que eu já fiz no ArtStation, arte antiga e arte nova. Recomenda ou nem? Minha ideia era usar como arquivo e também para as pessoas poderem ver o progresso, mas ainda estou em dúvida se devo. Então, olha só. Eu acho muito legal você ter um arquivo de progresso. Eu não sei se o ArtStation é ideal para esse tipo de coisa. Você tem algum lugar para você linkar o seu portfólio que é só o seu trabalho mais novo e mais curado, mais organizadinho para mostrar que é o trabalho novo, que é isso aqui que eu faço atualmente? Se você tiver um outro lugar que não seja o ArtStation para você linkar, pode usar o ArtStation para isso. Se você estiver usando o ArtStation de portfólio, eu recomendo você fazer alguma coisa tipo uma conta no Instagram, uma conta no Tumblr, e fazer essa coisa do arquivo de vários passos, arquivo de anos, num site que não necessariamente seja o site que você usa de portfólio. Faz sentido? Essa parte do usar de portfólio não é o mesmo lugar que você usa para mandar para os clientes, sacou? Então, se você precisa de um lugar para mandar para os clientes, não faça isso não faça esse arquivo, não faça essa linha do tempo lá. Faz em outros lugares. Só isso. Acho que a única recomendação é essa. O diretor de arte costuma ignorar se o portfólio está muito desorganizado. Então, mantenha o portfólio organizadinho, mantenha ele de fácil leitura e mantenha ele pequeno. Mantenha ele naquelas 10 imagens que o pessoal costuma comentar. Às vezes nem 10, tá? E aí faz... Se você quiser criar duas contas no ArtStation, uma de portfólio e outra para fazer o arquivo, também funciona. Sabe? O importante é você ter um portfólio ajeitadinho, direitinho pra gente mandar pro cliente. Só isso. Sula, espero que tudo bem perguntar. Há alguma previsão se a mentoria online irá abrir em março ou em abril? Estou super interessada. Ela vai abrir em março. Vai abrir na segunda-feira que vem. Então fiquem ligados. Março vai ter 5 finais de semana e normalmente são só 4 sessões. Então eu abro quando a gente vai fazer as 4 sessões. Segunda-feira que vem abre. Tudo bem perguntar. Sula, recentemente comecei a estudar perspectiva. Estou tentando acertar as linhas dos planos no ponto de fuga por intuição. Geralmente eu não acerto de primeira. Você poderia me dar alguma dica para ser mais assertivo? Não sei se trabalhar por intuição em perspectiva é o ideal. A gente tem um terrível hábito de distorcer as linhas sem perceber, quando a gente não está acostumado a fazer linha reta. O que eu recomendo é você desenhar um grid com régua mesmo, sabe? Desenhar o grid com linhas retas e aí começar a desenhar em cima desse grid. É o melhor jeito de você praticar essa parte da perspectiva
que é bem cretininha. Obrigado pelo sub. Que é bem cretininha. Então desenha o grid primeiro e aí começa a trabalhar em cima do grid. Melhor jeito de estudar esse tipo de coisa. Mas não faz o grid à mão livre nesse primeiro momento. Tem gente que consegue fazer? Tem. Mas são pessoas que praticaram muito para isso. São pessoas que são muito boas com isso. Se você não tem hábito de desenhar perspectiva, faz o grid com régua. Direitinho. Vai ajudar bastante. E aí, régua tem opções, tá? Se você estiver trabalhando no digital, eu super recomendo o Lazy Zoom. Se você estiver trabalhando no Clip Studio, tem as réguas de perspectiva do Clip Studio, que são uma mão na roda também, sabe? Tem outros macetes, deixa eu passar o outro macete para vocês. O macete de graça. Vem aqui na ferramenta de shape, vocês vão colocar Polygon Tool, e aí aqui em cima você pode colocar a quantidade de lados. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar o lado no máximo em 100, e a gente vai colocar Star Ratio, não sei como é que é em português, mas aí quando você fizer, ele vai fazer ele vai fazer... Aqui. 1% na verdade. Isso! E aí quando você desenhar, olha só, a gente tem um ponto de fuga pra gente jogar onde a gente quiser. Olha que bonitinho. Um ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga aqui, e a gente tem um gridzinho aqui no meio pra gente trabalhar, ó. Então o jeito fácil de fazer isso aqui é desse jeito. Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui vai ficar pesado. Traça o shape que você vai ter um gridzinho de perspectiva para você começar. Então, alguns jeitos de fazer o grid. Desenhe o grid antes, e aí você desenha dentro do grid, que vai ajudar bastante. Certo? Não faz a mão livre nesse primeiro momento, não, que a mão livre vai te trair, sabe? Sula, boa noite. Eu tenho dificuldade em criar cenários. Eu faço as linhas das perspectivas e os quadrados e tal, mas na hora de colocar os elementos, tipo, aqui vai ficar uma loja, aqui um prédio, aqui vai ficar X e Y, eu travo e não sei o que vou colocar e acabo perdendo muito tempo pensando e no final não sai muito interessante. Você tem alguma dica de como ter ideias para cenários? Usa referência. O pessoal que trabalha com cenário, o pessoal tem um cara no YouTube chamado Ethan Becker, que ele trabalha com cenário para animação. Ele fala da importância de usar referência. Você não vai inventar uma cidade. Você não vai, do mesmo jeito que a gente usa referência para pessoa, que você não vai inventar uma pessoa e ela vai estar anatomicamente correta, você precisa usar referência, sabe? É a mesma coisa para quando você estiver trabalhando com cenário. Você não vai inventar uma cidade e ela vai ter os anos de peso, de cultura, só não vai acontecer. Então, faz referência. Procura um lugar que tem um feeling parecido com o que você quer fazer e faz baseado nesse lugar de verdade. Vai te dar muito mais base para você trabalhar essa parte do que colocar no cenário. Essa parte do como resolver o cenário, sabe? Então não tenha medo de usar referência. Vai te ajudar pra caramba. Faça essa pesquisa antes. Uma das surpresas que eu tive quando eu viajei, quando eu fui para um evento chamado THU. THU acontece na Europa. E aí, quando eu tava voltando, o meu voo levava muito tempo para voltar e eu tive a oportunidade de passar um tempinho em Roma. E uma das coisas que eu me surpreendi muito enquanto eu tava em Roma foi o tanto que os cenários da Bela Adormecida da Disney não é inventado. Era as ruínas que eu vi em Roma, sacou? Então, muitas dessas coisas que a gente acha que tiraram da imaginação, na verdade é só porque a gente não conhece os lugares que inspiraram esses cenários que a gente tá admirando. A gente acha que as pessoas inventaram e na verdade é tudo referenciado. Então, use referência. Não tenha medo de usar referência. Faz pesquisa, usa referência e faz o seu cenário baseado em alguma coisa que existe que vai ficar muito mais fácil, muito mais acreditável. Bora, que mais? Sula, boa noite, sua linda. Eu estou com muita dificuldade em desenhar olhos. A direção do olhar para ser mais precisa. Como melhorar? Alguma dica? Sim, eu desenho uns vesgos. Olha, também é usar referência. Mas uma das coisas que dá pra você fazer, se você estiver trabalhando no digital, é só ajeitar, faz o sketch
Se tiver ficando vesguinho, sabe? Dá uma ajeitadinha, separa um pouquinho os olhos que vai ajudar. Não tenha medo de editar. Não tenha medo de corrigir isso depois que você desenhou. Com o tempo você vai pegar o jeito e você vai começar a acertar, sabe? É bem tranquilo. Usa referência, tá? Não tenha medo de usar você mesmo de referência. Tira foto na webcam, tira foto com o celular. Faz a expressão que você quer e usa a referência. Bora! Vai ajudar bastante. Certo? Mas não tenha medo de editar isso, não. Normalmente você tá ficando um pouquinho mais. Você tá ficando desalinhado, sabe? É só corrigir. Se tiver trabalhando no tradicional e o tradicional estiver dando problema, faz um sketch bem leve antes de fazer a linha final. E aí vê no sketch leve se a posição vai estar correta. Se a posição não estiver correta, aproveita que o sketch é leve, apaga e faz de novo. Então basicamente, faz com calma. Bora que vai dar certo. Não tem muito segredo além de julgar o que você colocou no papel e desenhar, sabe? Então bora desenhar. Boa noite, Sula, voz e chat. Não, peraí, pergunta errada. Vamos lá, de novo. Boa noite, Sula e voz da consciência. Estou começando a desenhar e a estudar o corpo humano em outros ângulos diferentes, mas está bem difícil. Tem alguma dica para me ajudar? Olha, nesse momento, essa pergunta ficou super aberta. Desenhar o corpo humano em vários ângulos é usar referência. Não tem muito como. De novo, você não vai inventar um corpo e achar que ele vai ficar correto, porque não vai. Então, faz o desenho com referência inicialmente, faz a construção, entende o que é o corpo humano. Recomendo também, depois que você já estiver confortável desenhando, não começa por anatomia, mas depois que você já estiver confortável desenhando, que você já conseguir passar volume de uma forma competente, faz um curso de anatomia que vai ajudar. Mas, no início, se você está começando, o que precisa é desenhar de referência e desenhar mais. Faz a construção. É importante que as coisas ocupem espaço de uma forma natural. É importante desenhar de referência. Então, desenha de referência. Não tenha medo de desenhar de referência nesse momento. Não tenha medo de fazer cópia, muita cópia, sabe? Vai ajudar bastante com o seu vocabulário de como representar esses corpos em movimento, em ângulos inesperados, sabe? Então, não tenho muita dica que não seja desenhar de referência. Mas a parte boa é que funciona. Confia no processo. Desenha um pouquinho de referência e aí desenha de imaginação e reveza. Vai ajudar bastante. Sula, boa noite. Sou um artista furry, porém tenho muita dificuldade para fazer texturas de pelo. Você poderia ensinar como poder fazer texturas de pelo? Olha, tem alguns jeitos diferentes de fazer pelo, tá? Tem o jeito que a gente faz com pincel, que eu tenho esse pincelzinho aqui no pacote, ó. Esse aqui, que ele é um pincelzinho de fazer pelo, que ele é bom, ele quebra um galho, sabe? Mas, o que eu recomendo mesmo, olha só, olha que bonitinho que ele fica, ó. Aqui a gente pega, bota um brilhinho, ó. Fica competente. Mas ele é fora de foco, tá? O que eu recomendo que vocês façam mesmo é que vocês procurem um artista que pinta pelo do jeito que você curte. No meu caso, eu tenho essa artista que eu gosto demais, que é a Careide. Essa artista aqui, ó. E aí, o que eu vou falar pra você é o seguinte, a gente vai pegar uma arte da Careide e a gente vai fazer estudo. Ó, a gente vem aqui, a gente vai analisar como que a Careide faz esses pelos aqui, ó. Porque olha que fantástico esse trabalho que ela faz. Esse trabalho dela é muito bom. Ó. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante no pelo é a direção. A gente não vai desenhar o pelo todo para baixo. Olha como é que ela faz toda essa variaçãozinha de direção. Olha que legal esse trabalho aqui, ó. E aí, dentro dessa direção, tem essas camadas, tem esses tufos de pelo. E esses tufos de pelo é que deixam a coisa natural, ó. Então, além da gente pegar a direção de pelo, a gente precisa pegar essa sensação dos tufos. Vamos ver o que a gente consegue na hora que a gente for pintar. Vamos lá. Deixa eu só tirar a anotação de cima da referência, peraí. Nós. Aí eu vou pegar esse pedacinho aqui, vou copiar para sobrar espaço. Opa!
Isso aqui está ligado ainda. E isso aqui está ligado também. Gente, desculpa, o Photoshop decidiu que ia me zoar hoje. Eu não quero... Aqui, pronto. Vamos lá. Eu não quero história não linear. Esse negócio de história não linear tá me quebrando. Então, ó, o pincel que eu comentei para vocês que eu uso para desenhar cabelo, ele é um dos pincéis que eu gosto para dar direção das coisas quando eu tô desenhando. Então, ó, primeira camada, segunda camada. Aí a gente vai vir aqui e a gente vai começar a construir essa profundidade entre as camadas de pelo, ó. Renderizar pelo não é uma coisa rápida, não é uma coisa tipo ter um pincel de pelo que vai funcionar e tá resolvido. O pincel de pelo é muito bom para concept, que você marca que é tipo, aqui vai ter uma, aqui tá peludinho, sabe? Aqui tá. Mas se você quer fazer uma ilustração finalizada com pelo, vai levar um tempinho. E aí eu super recomendo vocês irem atrás dos artistas que vocês curtem e fazerem estudos, que é isso aqui que a gente está fazendo. Botar do lado, analisar, tentar pintar igual. E ver se eles têm tutoriais. Muitas vezes, esses artistas têm tutoriais em que eles mostram como eles trabalham. E essa forma de trabalhar, às vezes, vai funcionar espetacularmente para você. Então, procura se esses artistas favoritos têm tutorial, que vai ajudar bastante. Eu comentei que a gente estava fazendo o curso de concept, né? E a gente estava falando a respeito de como que concept é uma profissão de curioso. Você acaba descobrindo muita coisa que você nunca imaginou que ia pesquisar, que ia estudar sobre, porque você teve que fazer um concept sobre como que cuida de abelha, como que cuida de... como que você troca o pneu como que você constrói um pneu do carro, saca? Então você acaba fazendo várias pesquisas que você nunca imaginou que você fosse fazer, saca? Como que funciona uma das pesquisas que eu fiz foi motor de carro, como que funciona o motor de carro, que é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse pesquisar. Então é uma profissão de curioso. Você acaba pesquisando várias coisas que você não que são fora da casinha pra gente, não são do nosso cotidiano, sabe? É um jeito muito interessante de trabalhar. Então, não tenha medo de usar esse mesmo princípio da curiosidade para encontrar recursos, para encontrar tutorial, para encontrar respostas. Pesquisa vai ajudar a gente demais. Como que faz as coisas, como que outros artistas fazem as coisas, vai ajudar demais, sabe? Então, não tenha medo de pesquisar, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de ir atrás do que já tem disponível, sabe? Mas ó, aqui a gente começa a ter uma ideia de como que vai ficar esse pelo. Eu colocaria um overlayzinho aqui agora. Para ajudar a dar um volumezinho. E aí, camadinha nova. Voltamos pro nosso pincelzinho aqui. Vamos botar um brilhinho aqui pra gente começar a puxar, ó, os tufos de pelo que a gente comentou. Olha como é que eles vão aparecendo, ó. Então eu não tenho uma resposta rápida para te dar de como pintar pelo. Para mim, pintar pelo sempre foi isso aqui, sabe? Vem construindo aos poucos, que você vai conseguir um efeito legal. Mas precisa dessa construção aos pouquinhos, ó. Uma pintura dessa leva um tempinho para ficar pronta. Mas no final, o efeito fica bem legal se você fizer com calma. Certo? Faz sentido? Bora! Sula, para algumas áreas de ilustração tem que ter estilo específico?
Por exemplo, para ser artista da Riot tem que ter estilo específico e para desenhar HQs, outro estilo. Deu para entender? Deu pra entender sim. Olha só. Não é que você precisa ter um estilo específico. É que você precisa seguir direção de arte. Splash da Riot tem uma direção de arte específica. Se você quer fazer Splash pra Riot, você precisa trabalhar naquela direção de arte. Eles não vão mudar a direção de arte para colocar um artista novo ali dentro. Obrigado pelo sub. Então, o que você precisa mostrar no seu portfólio normalmente é que você consegue trabalhar com a direção de arte que é o que a gente chama de direção de arte da casa. Quando você vai trabalhar com quadrinhos depende muito do lugar que você vai trabalhar para. Se você for trabalhar para um título mais independente, se você for trabalhar para uma Image Comics, por exemplo, tem vários estilos que comportam dentro da Image. Não é uma coisa que tem um estilo da arte da casa. Mas, no entanto, se você for fazer quadrinho da linha principal da DC Comics, aí sim tem um estilo da casa. E aí você precisa se adequar a ele. Então é uma questão de você perceber esse lugar que você quer trabalhar ele tem um estilo de arte identificável? Se ele tem, você provavelmente precisa estar confortável trabalhando dentro dele para conseguir trabalhar para eles. Essa é uma das coisas que seria bom você mostrar no seu portfólio. Então a resposta é sim, tem direção de arte e tem lugares específicos para você trabalhar com elas. Mas eu não chamaria isso de estilo, eu chamaria realmente de direção de arte, sabe? Direção de arte, estilo parece, pra mim, pelo menos, posso estar falando bobagem, mas estilo pra mim parece uma coisa um pouquinho mais pessoal. Direção de arte é uma coisa que você se adapta para, sabe? Você mexe em alguns detalhes e você consegue se adaptar. Estilo é uma coisa um pouquinho mais como que você, como artista, desenha, sabe? Então é mais direção de arte mesmo. Boa noite, Sula, voz e chat. Sula, como foi o feedback dos robôs que tu fez semana passada no curso que tu está participando? Ô, louco. Tá bom, peraí. Deixa eu abrir os robôs aqui pra vocês verem. Peraí. Então, foi interessante. Eu escutei algumas coisas interessantes que eu não estava. Eu não estava pronta pra ouvir. Deixa eu abrir eles aqui rapidinho pra vocês darem uma olhada. Peraí. Esse aqui ficaram meus robozinhos, ó. Esse aqui era o domingo, né? E aí tinha uma progressão. Deixa eu botar eles na ordem aqui. Esse aqui é segunda-feira. Cadê aqui? Aqui, isso, domingo. Aqui, pera aí. Isso aqui, aqui, aí depois aqui. Esse aqui é mais aqui na frente. Esse aqui é o último. Esse aqui era quarta-feira. Ah, acho que agora foi, vamos lá. Não! Por que você está aí, filho da mãe? Vamos lá, era esse aqui primeiro, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, agora foi. Depois esse, depois esse aqui, depois esse aqui. Esse aqui era o último. Esse com o braço só aqui é o último. Qual foi o feedback que eu recebi? Olha só. Primeiro, que eu estou muito acostumada a trabalhar com o cliente. Toda a minha forma de pensar está voltada para trabalhar numa entrega para cliente. Então eu tomei alguns cuidados que mais ninguém na turma tomou. Tipo, todos os fundos são iguais, estava todo mundo na direção de arte. Ele falou que eu peguei o tempo que eu tinha para fazer, eu peguei esse deadline, dividi o tempo e fiz o que dava para fazer dentro do tempo e entreguei. Ele não tá tão preocupado, o professor Peter Mobacher não tá tão preocupado com minha entrega de cliente. Ele não quer ver o meu trabalho para cliente. Ele quer ver a minha opinião pessoal das coisas. Ele quer que eu mostre muito mais o que eu gosto. Quem é a Sula, quem é a Sula artista? O que a Sula gosta? O que satisfaz a Sula artisticamente? E não necessariamente o que um cliente hipotético gostaria de responder. Então esse foi o feedback que eu recebi. Eu preciso sair um pouco da minha zona de conforto de fazer tudo amarradinho para como o cliente quer fazer, porque isso está me deixando numa zona de segurança. Eu tô arriscando muito pouco, porque eu tô muito preocupada com o que outras pessoas vão achar da minha arte.
Então foi um feedback bem direto no olho, foi muito bom. Então eu estou lidando com isso essa semana. Semana que vem eu mostro pra vocês a próxima entrega. É só vocês perguntarem. Não esqueçam de perguntar. O exercício dessa semana são 5 princesas baseadas em sabores de chá. Então, eu tô tentando fazer uma coisa um pouco mais pessoal. Não sei se tô conseguindo, mas tá ficando bem diferente da semana passada. Bora, que mais? Boa noite para todos. Queria que você me dissesse lições para aprender a desenhar a cabeça em todas as direções. Olha, existem alguns métodos para desenhar a cabeça em todas as direções, tá? O método Loomis provavelmente é o mais comum. É, o- Existem alguns outros jeitos de lidar com com esse desafio. Tem o método do Hampton também, tem o método Rayleigh, tem alguns métodos, mas o seguinte, o que você precisa entender é o seguinte: quando você estiver desenhando, tem uma cabeça que você precisa entender ela tridimensionalmente. Ó, tem essa estruturinha aqui, ó. E você precisa estar confortável para desenhar isso aqui de qualquer ângulo. Então a gente está com a cabeça vista de frente aqui. A gente está com a cabeça de 3/4 vista razoavelmente de frente. Se a gente for desenhar ela mais vista de baixo, a gente precisa marcar, por exemplo, a parte de baixo do queixo. Ó. Então você precisa estar confortável para conseguir desenhar esse sólido em vários ângulos diferentes. Isso aqui vem com alguns exercícios que as pessoas não imaginam que é tão útil, sabe? Como, por exemplo, desenhar a caixa. Você consegue fazer uma caixa girando? Você consegue fazer todos os ângulos da caixa? Ou a gente faz... Normalmente a gente faz a caixa de frente, aí faz ela sabe, de 3/4, e aí pronto, é isso aqui. E aí faz ela vista de cima, né? No entanto, você consegue pegar uma caixa e girar ela para ela fazer uma volta completa? Começar com, por exemplo, esse ângulo bem mais puxado aqui, ó. E aí fazer o próximo. E aí o próximo. E aí o próximo. Que a gente vai ter bem no meio. E aí o próximo. Mais um pouquinho. Oh, acabou o espaço. Mas fez sentido? Fez sentido essa progressão aqui? Então, o que você precisa é estar muito confortável em desenhar esses sólidos de qualquer ângulo. Depois que você consegue desenhar uma caixa em qualquer ângulo, você provavelmente consegue passar para esse básico da cabeça e começa a tentar desenhar ela em qualquer ângulo. À medida que você conseguir desenhar esse básico da cabeça, começa a subdividir ele em mais elementos. Ó. Esse aqui ficou com queixão. O queixo podia estar mais aqui assim, ó. E aí você vai conseguir começar a ficar um pouco mais confortável em como desenhar a cabeça de qualquer ângulo. Mas precisa de prática, precisa de uma estrutura melhor, como vocês estão vendo, o desenho ficou... Foi. Mas a ideia é essa aqui. Faz sentido? Bora! Eu super recomendo que você estude algum dos métodos. O método Loomis, o método O'Reilly, é o que se sinta confortável para te ajudar nessa empreitada. Bom, agora sim, bora. Olá, boa noite, Sula. Eu sou iniciante na arte, mas em desenho tradicional. Acho que é em desenho, mas desenho tradicional, não sei. Isso. Só que eu estou querendo começar a estudar anatomia, mas eu não sei por onde começar. Eu acabo ficando perdida. Poderia me dar dicas para onde começar na anatomia ou até mesmo onde posso achar tutoriais? PS, adoro suas ilustrações, você é uma artista fantástica. Obrigado. Poxa, obrigada. Olha só, se você souber inglês, eu recomendo que você comece pelo canal do Proco. O Proco tem muita coisa legal, tem uns vídeos que tem legenda em português lá. Então, se você quiser
começar a anatomia mesmo, o canal do Proco é muito bom. Tem o canal do Antônio Risati, que também tem umas coisas de anatomia muito boas lá, tá? Tá no YouTube também, Antônio Risati. Mas, se você precisar de estrutura mesmo para trabalhar, para estudar, provavelmente o melhor jeito de você começar a estudar anatomia é pegar um bom livro de anatomia e começar por ele, sabe? Então, o problema é que meus livros são todos em inglês. Eu estudei o livro de anatomia do Bridgman, eu estudei o livro de anatomia do Michael Hampton, eu estudei o livro de anatomia do Bernie Hogarth, sabe? São todos livros muito bons, mas eles são em inglês. Em português eu vou ficar te devendo. Eu vou dar uma pesquisada e eu posto lá no servidor quais são os livros em português que o pessoal recomenda, tá? Mas o importante mesmo é você já estar confortável com o desenho antes de passar para anatomia. Não adianta passar para anatomia se você não consegue virar a forma no espaço ainda. Faz sentido? Então, se você não tiver confortável com as caixinhas, com as esferas, com os cilindros, começa com eles antes de passar para anatomia. Bora, o que mais? Posso passar pra. Boa noite. Eu costumo usar poses de referências em meus desenhos e fui testar a sua dica de fazer um grid antes. Agora meus desenhos ficam muito mais parecidos com a pose de referência. É certo fazer isso nos meus desenhos ou essa é uma técnica somente para estudos? Não, é certo, pode fazer, é de boa. Grid é só uma técnica, sabe? É só isso, é um auxiliar de observação. Então vai fundo, se tá dando certo, vai fundo, nem precisa se preocupar não. Boa noite, Sula. Amo seu trabalho demais. Gostaria de saber quais dicas você dá para começar no mercado de livros. Caso não saiba, sei que você trampa na indústria de games. Conhece alguém que faz essa divulgação? Divulgação de livros, no caso, né? Eu acho que sim. Então, eu sigo ilustradores que trabalham para a parte editorial. E o que você está procurando é ilustração editorial. Eu super recomendo que você vá atrás do pessoal do Arte Revide, que eles falam muito de editorial e publicidade. É tangencial ao que eu faço aqui, é ilustração do mesmo jeito, só que para outro tipo de cliente. Mas eles falam bastante desses dois tipos de clientes, do publicitário e do editorial. Então dá uma olhadinha no Doug Lira e no Arte Revide, que você vai gostar muito do conteúdo deles, é bem legal. Inclusive eles fizeram live hoje mais cedo, foi bem massa. Sula, boa noite. Como harmonizar melhor os cenários com personagens? Sinto que em desenho bem só retrato ou só paisagem. Na hora de unir os elementos que se quebram um pouco. Não fica parecendo colagem. Tem uma certa conversa, mas acho que falta harmonia entre dos elementos. Sim, existe essa coisa de não pensar a ilustração como um personagem e fundo para o personagem. É muito comum a gente começar com esse pensamento, que a gente vai fazer um fundo pro personagem, e aí, sempre que você vem com esse pensamento, sempre tem essa sensação de personagem e o fundo tá colado, sabe? O que eu recomendo para você é que você comece a fazer estudos. Não precisam ser estudos super longos, tá? Mas principalmente a parte de blocagem de cor, de estudo de filme. Estudo de filme sempre é cena completa, é um personagem inserido num cenário. Então, se você conseguir pegar essa parte da blocagem de cor, de conseguir blocar o personagem e o cenário dentro da mesma paleta e os dois terem legibilidade, você vai conseguir trazer isso para o seu trabalho de uma forma muito mais rápida. O que eu acredito que está acontecendo é isso. Como fazer cenário e fazer personagem são disciplinas um pouquinho diferentes, um é mais abstrato do que o outro, na hora que você tenta colocar os dois juntos, parece que não conversa. Então é bom fazer uns estudos que tenham as duas coisas juntas pra gente começar a pegar o hábito de pintar as duas coisas ao mesmo tempo. Sacou? Então faz uns estudos de screenshot de filme que vai ajudar demais. Sula, tô perdida. O que fazer quando nem um esboço eu não tô conseguindo fazer? Olha, tem dia, tem semana que nada vai dar certo, tá? Tem esses dias amaldiçoados que nada que você faz parece com nada, nada dá certo absurdamente, sabe? Parece que a gente desaprendeu a desenhar. Nesses dias, senta, relaxa, vai fazer outra coisa, tira o dia de folga. Não desespera, tá? É importante a parte do não desesperar. Eu sempre comparo a coisa do desenhar com RPG.
E eu falo que você vai poder usar igual RPG. Você vai usar a habilidade, você sempre tem que rolar o dado. E o máximo que você pode fazer é melhorar o seu bônus. Mas você nunca vai tirar a rolagem de dados da habilidade em si. Então tem dia que a gente vai rolar um. E no dia que a gente rolar um, não tem o que a gente fazer. A gente vai. Ele não vai conseguir produzir, nada vai dar certo. Eu tenho alguns jeitos de lidar com isso, tá? Quando eu só não tiro a folga, que eu pego e tipo, olha, hoje não tá dando certo, eu vou fazer outra coisa, e aí eu realmente tiro folga, eu vou fazer outra coisa de verdade. Uma das coisas que eu tento fazer antes de eu desistir do dia de trabalho é fazer um estudo. Pra mim, um estudo é um jeito muito bom de dar um reset sabe, no desespero. De reiniciar o meu cérebro. Ele costuma me ajudar a recentrar o que. Acho que o jeito mais honesto de falar é que ele me dá a sensação que eu sei desenhar de novo quando eu faço o estudo. Quando eu termino o estudo e falo, nossa, eu ainda sei desenhar. Isso aqui é muito bom, sabe? Peraí que tem um gato na porta, peraí. Vem. Pronto. Então, eu venho com essa coisa da sensação de saber desenhar. Quando essa sensação ruim que eu não sei desenhar passa, eu costumo voltar a funcionar normal. Então eu normalmente faço um estudo. Se eu não faço a pausa, se eu não vou tirar o dia de folga, eu faço um estudo para pelo menos passar a sensação de que eu não sei desenhar. Costuma ajudar. Dá uma olhada no que funciona para você. Mas não desespera se você precisar tirar o dia de folga. Acontece. É super normal a gente ter uns dias que as coisas não funcionam. E amanhã você tenta de novo e vai dar muito mais certo. Certo? E tem um gatinho aqui. Tem o gatinho. Use. Boa noite, Sula. Alguma dica para pôr a sua ideia em prática? Tenho muita dificuldade de executar as ideias que eu tenho ou deixar igual eu imaginei. Tem um problema muito sério. Sua imaginação não está limitada ao papel. Então você vai descobrir com uma certa frequência que a ideia do jeito que você imaginou não consegue traduzir para o papel 100%. Porque você está virando a câmera no meio do caminho. Você está imaginando alguma coisa que é mais tridimensional do que você achou que seria. Então, o melhor jeito que a gente tem de fazer isso é fazendo thumbnail. Testa as composições, vê qual que mais se aproxima com a sensação que você quer passar e executa aquela ideia. Não tem muito como evitar essa parte do thumbnail, sabe? Essa parte do tentar pré-visualizar a sua ideia no papel. A gente estava, inclusive, martelando nessa ideia, porque concept é muito fazer thumbnail também, né? Fazer as sketches iniciais. E a gente estava falando da importância de você não descartar uma ideia antes de você desenhar. Não existe ideia boa ou ruim antes dela estar desenhada. Então, desenha todas as possibilidades antes e depois você julga o que dá certo e o que não dá. E aí você traz isso pro seu trabalho finalizadinho. Mas vem com essa coisa do tentar botar no papel primeiro, sabe? Faz o thumbnail. Não tenta ir direto executar uma ilustração que tem grande chance dela dar errado. Faz o thumbnail, planeja ela direitinho, vê se o thumbnail tá funcionando, vê se ele tá lendo como você quer, faz os ajustes necessários e aí você passa para a ilustração final. Thumbnail é importante. Sula, tenho um pouco de dificuldade para colocar textura em meus personagens, peles e roupas. Acho que isso se relaciona muito com o domínio das rasuras, mas eu quero saber principalmente qual é a relação com os pincéis. Eu tenho que ter um pincel específico para cada coisa? Mexer na opacidade num único pincel também faz essa diferença? Ou a questão é nos tons das cores, escuro ou claro? Beijão! Você não precisa ter um pincel específico para cada coisa, tá? A coisa do pincel diferente é muito mais um pincel para preencher área, um pincel para fazer ruído, um pincel para tirar ruído, um pincel para fazer detalhe. Um pincel que ele seja um pouquinho mais opaco para você conseguir fazer uns detalhezinhos pequenos, sabe? Então, você não precisa de pincel específico, um para cabelo, um para roupa, um para... Não é isso. A coisa do material, ela normalmente se expressa melhor no tonal e na cor. Então, como que você sombreia? Qual é a relação de contraste entre luz e sombra? Como que você passa a sensação desse material? E o jeito que você vai fazer isso não tem como, é pintando de referência.
vai atrás de pessoas que pintam roupa bem. Dá uma olhada que tipo de recurso elas têm para fazer parecer roupa. E você vai ver que roupa é muito modelagem. Se você conseguir fazer uma roupa que tem um caimento natural, que não tá colada no corpo, vai parecer roupa. Você não precisa fazer a textura do tecido em si. A textura do tecido em si é para um hiperrealismo que normalmente não é o que a gente está querendo. A gente não olha para a roupa de uma pessoa e a gente vê a textura. A gente vê uma indicação de textura. Então você pega o pincel corridinho e dá essa indicação de textura, mas você não precisa desenhar a trama da malha, sacou? Então, desenhar de referência, modelagem, variação de tonal. Como que você faz essa modelagem no claro e no escuro? Então é muito mais a ver com isso do que com o pincel, certo? Espero que tenha respondido. Boa noite para todos. Sula, ando tentando fazer o sombreamento em escala de cinzas antes de pintar depois. Não sei se estou usando o pincel de blend errado ou se precisa de algum modo de camada. Poderia me dar dicas? A gente tem uma live sobre fazendo colorização do preto e branco, em que a gente fala a respeito de como usar as camadas de cor direitinho. Se você tá usando o pincel errado ou não, eu teria que ver uma peça sua para ter certeza, tá? Mas uma das coisas que eu posso dizer para você é o seguinte, ó. Um dos erros mais comuns que o pessoal comete quando eles estão usando técnica de colorização é passar muito tempo no preto e branco e aí achar que uma camada de color só, uma camada de modo cor só, vai resolver tudo. E não é assim que costuma funcionar, tá? A gente normalmente precisa de mais camadas, a gente vai precisar de um sobrepor, de uns overlay, de uns hard light, de uns color dodge para o efeito realmente ficar bonito, para a cor realmente pegar na pintura, sabe? Senão ela vai ficar com a sensação de que ela tá aguada, que ela tá a cor não tá intensa o suficiente nessa primeira camada de modo cor. Então, o que eu recomendo para você é não pare na primeira camada de colorização. Usa mais alguns efeitos, limpa a saturação, tenha certeza que as suas cores estão lendo bem e dá essa cavadinha a mais. Dá uma olhadinha na live de colorização. Eu vou ver se eu refaço aquela live, porque ela é uma das lives mais antigas aqui. Então eu acho que a gente já pode começar a repensar em fazer as lives antigas pra gente atualizar mesmo o conteúdo das lives. Mas até lá, dá uma olhadinha na live antiga. Sula, como você faz geralmente para procurar referências para seus trabalhos? Usava Pinterest, mas ultimamente percebo que o site está lotado de inteligência artificial. Eu usava o Pinterest também. Eu fui procurar, eu não ia pintar cogumelo originalmente, eu ia pintar flor. Procurei por fotografia de flor no Pinterest, só tinha inteligência artificial. Então eu fui atrás dos meus cogumelos que estavam salvos, sabe? Tá ruim, não tá bom não. Um dos jeitos que tá dando pra fazer vai no Google Imagens e coloca before 2022. Antes de 2022. Que ele vai excluir tudo que foi postado depois de 2022. E que tira grande parte das coisas de inteligência artificial do resultado. Mas o que eu tô achando mesmo é que a gente vai acabar voltando para uma era onde a gente vai precisar de coleções curadas. A gente vai precisar de uma pessoa organizando essas imagens para ter certeza que a gente não tá com referência ruim. Que a gente não tá com referência de inteligência artificial. Então o melhor jeito que eu tenho encontrado mesmo sabe, imagens do Google antes de 2022. Sula, eu não consigo achar vídeos para meus estudos no geral. Você recomenda algum canal? O da Sula. Olha, tem alguns canais muito bons, a grande maioria deles em inglês. Tem alguns em português que são muito bons também. Eu vou citar aqui o Marco Álvares, que faz um trabalho fantástico de feedback pro pessoal. O Guilherme Freitas, do Brush Rush, tem muito vídeo interessante de arte. O Antônio Risati, com os cursos de anatomia. Tem eu acho que, se não me engano, é Ricardo Yamauchi, que tem uns vídeos de técnica muito bons, sabe? Então, tem vários canais no YouTube que ajudam com esse tipo de coisa. Tem o Celestino, com o Brushwork Atelier. Ele postou o curso de anatomia, o curso de perspectiva dele inteiro no YouTube. Obrigado pelo sub. Ele postou o curso inteiro de perspectiva dele no YouTube, sabe? Então, dá uma pesquisada nesses canais. Em inglês, alguns dos canais que eu gosto muito. É o canal do Marco Bucci, ele é muito bom. O canal do Mark Brunet,
que ele tem uma escola de arte do YouTube, que ele também tem uns vídeos muito bons. Tem o Swatches do Clint Kearley, que é muito bom também. Que mais? Tem o canal do Proco, sabe? Tem tem o canal da Cynthia Shepard, que ela não tá atualizando mais, mas os vídeos que ela postou lá são muito bons. Ela tem uma série que ela mostra como ela fez uma ilustração, então ela fala da parte de produção de referência, da produção dos thumbnails, tá até ela fazer a ilustração completa, que foi uma série muito boa, sabe? Então tem bastante coisa. Eu super recomendo dar uma olhadinha nas coisas em inglês também. Uma das coisas que vocês podem fazer que vai ajudar bastante é estudar inglês. Estudar inglês realmente expande bastante as possibilidades que você tem de coisas para estudar. Até lá, a gente vai tentar continuar trazendo conteúdo para cá em português. Então, bora! Sula, buenas noches. Ah, meu Deus. Buenas noches, chiquitos. Me chamo Iesa, conheci o seu trabalho há pouco tempo e já me encantei pela forma como fala sobre as coisas desse meio artístico. Isso me encanta e garanto que a todos aqui. Poderia me contar um pouquinho da sua história? Desde já ficaria muito feliz em ouvir e assistir. Você é uma grande inspiração, manda muito. Beijos. Oh, obrigado! Olha só, eu não sei porque eu tô com esse microfone aberto. Eu posso contar um pouquinho da minha história assim. Sula? Sim. Oi. Eu tô no Discord com esse microfone. Ah, isso explica. Tá. Eu vou contar um pouquinho da minha história assim, vamos lá. Eu sou do Rio de Janeiro, tá? Eu nasci no Rio, mas eu sou crescido em uma cidade chamada Macaé. E eu fiz design gráfico, mas eu não me formei. Eu saí da faculdade para trabalhar. E eu passei os meus primeiros 10 anos de carreira trabalhando com publicidade. Eu trabalhei com joguinho de celular antes de smartphone, eu fiz algumas coisinhas aleatórias antes de eu passar por publicidade, mas eu passei os primeiros 10 anos trabalhando com publicidade. E quando eu estava em publicidade, eu vi a possibilidade de começar a trabalhar com entretenimento. Eu vi a possibilidade de começar a trabalhar para uns clientes que eram mais interessantes do que eu estava fazendo em publicidade. Então eu fui atrás de fazer portfólio para ver se eu conseguia me arriscar na parte de entretenimento. E aí eu peço demissão e eu tô trabalhando com entretenimento desde 2016. Então já tem algum tempinho que eu tô trabalhando com essa parte já. Eu não vou dizer para vocês que eu sou autodidata, porque eu fiz muito curso, mas eu comecei a trabalhar antes de ter feito qualquer curso, sabe? Eu falo que eu dei a sorte de começar a trabalhar numa época que simplesmente conhecer Photoshop já era o suficiente. Então, durante muito tempo, eu trabalhava mais de operadora de Photoshop que qualquer coisa, sabe? E aí, à medida que o tempo foi passando e tutorial de YouTube apareceu, aprender Photoshop já não era mais essa coisa arcana, sabe? Eu pude começar a fazer uns cursos muito bons e comecei a trabalhar de ilustradora mesmo, sabe? E foi uma coisa. Eu trabalho com isso há bastante tempo. Como eu comentei, eu passei 10 anos na publicidade e eu estou desde 2016 na parte de entretenimento. Então eu tô trabalhando com ilustração, tem 19 anos e um quebrado, eu vou fazer 40 anos esse ano. Então já tem algum tempo que eu tô na luta aí, sabe? Eu comecei a fazer o canal aqui exatamente por causa da falta de conteúdo em português, da falta de conteúdo acessível em português, né? E eu queria abrir esse espaço de discussão para a gente poder ter um lugarzinho para vocês terem contato com alguém que trabalhava com essa área. Porque tem muita gente muito boa no Brasil que trabalha com ilustração, mas eles não são pessoas que nem ficam em mídia social. Então não é incomum você não ter acesso a esses profissionais. Então eu queria fazer um pouquinho dessa ponte. E aí, quando eu pedi demissão, eu comecei a dar aula. E eu descobri que eu gostava demais de dar aula, que eu realmente sou apaixonada nessa parte de ensinar, sabe? Eu gosto muito dessa parte. Então eu comecei a investir um pouquinho nessa parte também. Eu também dou aula desde 2016 e eu gosto bastante dessa parte. E eu fico feliz que dá resultado, que é útil para vocês, sabe? De verdade. Então, bora lá. Mas é um pouquinho da minha história aí. Se vocês tiverem algumas perguntas específicas sobre o que eu fiz em qual lugar, pode fazer que a gente responde. Nós. Vamos lá. Só mais uma, eu acho, hein, Sula? Ô, louco, já são 9h20. 9h25. É? Boa noite.
Boa noite, Sula linda. Como você consegue saber qual pincel o artista usou na arte? Não consigo transmitir o mesmo efeito que o artista usa. Olhei o perfil do artista e não postou nada dos pincéis. Obrigada. Ah, olha só. Antigamente tinha um site chamado conceptart.org. E no conceptart.org tinha um pacote de pincéis que todo mundo tinha. Então tem alguns pincéis que eles são meio... e tem uns pincéis flutuando por aí, que se você baixar pacote de alguns artistas, esses pincéis vão estar nesse pacote de artista. É muito interessante porque, tipo, às vezes eu baixo o pacote de um artista chinês e tem os pincéis lá. Eu baixo artista europeu, tem os pincéis lá. Artista americano, tem os pincéis lá. Então esses pincéis, eles são meio unânimes na comunidade. E com o tempo você começa a reconhecer a marca desses pincéis. Um desses pincéis que eu sempre reconheço a marca é esse aqui, ó. Esse pincel que faz essa marca aqui, pera. Não com esse laranja horroroso. Esse pincel, ele chama Everything Ever. É tudo para sempre. E esse pincel tá em muita arte por aí, vocês não têm ideia. Depois que vocês começam a identificar a pincelada, a marca desse pincel, vocês começam a ver ele em muita arte conceitual por aí, muita coisa mesmo. Então esse é um dos pincéis unânimes que tá em um monte de lugar. Então não é que eu conheço, não é que eu consigo identificar os pincéis, é que tem alguns pincéis que são super famosos que você olha e fala: "Ah, eu conheço esse pincel. Esse pincel aí tava no pacote do conceptart.org". Então é essa treta. Tem alguns pincéis que eles são, vamos dizer, pincéis clássicos da comunidade. Que tá aí um monte de pacote de pincel por aí, sabe? Olha, passou muito rápido, cara. Não deu tempo de terminar meus cogumelinhos. Como é que você tá de tempo, Mônica? Faltam 3 minutos pra acabar, Sula. Faltam 3 minutos? Tá bom. Eu tô bem de tempo. Eu tô bem. Faz mais uma pergunta pra nós aí, vamos lá. Tá. Qual a sua opinião / xingamento sobre a massa de layoffs que vem acontecendo de forma desenfreada na indústria de games? Passei por um em janeiro e as notícias a longo prazo não parecem boas. Paciência. Eu sinto muito mesmo. Eu tenho a sensação que a gente tá num desses momentos... eu posso estar completamente errado aqui, tá, galera? Então, não me levem tanto em consideração. Mas a sensação que eu tenho é que a gente tá num daqueles momentos em que a gente tá sofrendo de uma dissonância. A indústria tá bem, o pessoal tá tendo lucro e mesmo assim estão demitindo gente. Me dá a sensação que eles estão demitindo gente não porque eles estão precisando de dinheiro, mas sim para agradar investidor. E eu tenho há muito tempo uma briga muito séria com essa mentalidade de agradar investidor, sabe? Investidor não era para ser gerência, não era para você precisar agradar investidor. Investidor era só uma pessoa que investiu na sua empresa porque acredita, não era para eles terem opinião. E essa coisa de ficar agradando investidor, eu já vi ela fazer muito mal para a indústria de jogos num geral, sabe? Da forma como eles levam o projeto, da forma como eles monetizam o projeto, da forma como influencia os projetos que vão ser lançados ou os projetos que são cancelados. Então, minha opinião sobre isso, ela não é educada. Eu realmente sou muito salgada com essa questão de agradar investidor, sabe? Eu acho que faz muito mal para a indústria. E eu acho que essa massa de layoffs foi uma tragédia. Ela é completamente desnecessária, não tinha por que isso estar acontecendo. A indústria está num lugar muito saudável, sabe? Não tem motivo nenhum para a gente estar com essa onda de demissões, sabe? E mesmo assim estão fazendo porque as pessoas têm essa coisa de querer agradar investidor, sabe? Eu fico muito triste mesmo com essa possibilidade. Então, de novo, eu sinto muito, sabe? Cretiníssimo. Desumano isso que estão fazendo, desumano, sabe? E a gente sabe que eles estão demitindo gente só para recontratar gente mais nova, mais barato depois. Depois a indústria de jogos termina sem nenhuma pessoa, nenhuma veterana da indústria. Lá no Japão, a gente tem profissionais que estão na área há 30, 40 anos. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas param de trabalhar com videogame com 10 anos. Porque não tem como ficar na indústria. Não é saudável, não é, sabe, não é factível. Então, a gente não tem profissionais de anos de indústria aqui nos Estados Unidos porque as pessoas simplesmente abandonam trabalhar com videogame. E eu acho isso extremamente triste. Mas enfim, Sal.
É isso, Sula. Acabou tudo. É isso, Acabaram tá as na hora. perguntas e acabou a live. Acabou os dois Tá na hora juntos. de encerrar. Pronto. Eu vou terminar meus cogumelinhos e vou postar pra vocês, gente. Então, gente, muito obrigado pela companhia. Espero que tenha sido útil. Eu não moro nos Estados Unidos, eu moro em Porto Alegre. Mas a gente trabalha no continente das Américas, então eu falo que o nosso lado da indústria é o lado americano, sabe? Porque é muito mais fácil pra gente conseguir trabalho pras Américas. Mas eu moro em Porto Alegre. Então, gente, espero que tenha sido útil. Beijo pra vocês. Até semana que vem. E é isso, né? Ficou faltando alguma coisa? Acho que não, né? Acho que não. Beijão, galera. Até semana que vem. Tchau, boa noite.